Bom dia, minha gente. Um abraço a todos. Passando para a gente conversar sobre o jogo de ontem, né? A vitória do Bahia por 3-2 contra o Retrô, time de Pernambuco, que terminou vindo aqui, quase que complica a vida do Bahia. É aquela coisa, jogo de Copa é jogo diferente de Campeonato Brasileiro, que tem 38 rodadas. Jogo de Copa são dois jogos, uma decisão. Então, nós alertamos durante toda a semana, né, sobre essa questão do Bahia entrar com um time alternativo. E ontem, o técnico Rogério Ceni, é claro que a decisão não é tomada por ele sozinho, porque aí não é só a questão da parte técnica e tática, que aí é do treinador, mas aí coloca em jogo, claro, a parte financeira. Ontem, o Bahia vence o jogo e vence bem. O próximo jogo na quarta-feira que vem, o Bahia se classifica, o Bahia pega quase 5 milhões de reais. Então, a diretoria do Bahia, o Grupo City, não vai deixar o Rogério Ceni tomar a decisão que ele quer. Pelo menos penso eu assim, né? Eu penso assim. Então, o time alternativo do Bahia que entrou ontem, agora um detalhe interessante, né, torcedor? A gente vai falar de tanta coisa aqui nesse vídeo. Um detalhe interessante. Quando você tem um jogador que, por exemplo, a fisiologia diz que Everton Ribeiro, não é possível que a fisiologia diga que os 11 estão com problemas e que podem machucar no jogo. Mas vamos lá que a fisiologia diga que Everton Ribeiro e o David Duarte estão prestes a machucar. Se colocar no jogo, eles vão ter um desgaste grande e podem machucar. Mas tem que mudar o time todo, porque a fisiologia diz que dois jogadores podem machucar, então não seria interessante tirar o Everton Ribeiro e o David Duarte, que podem machucar? São coisas que a gente não entende no futebol. Outra, falei muito ontem na nossa transmissão na Itapuã FM, sobretudo no Fogo Cruzado, que, gente, isso é básico, é lógico, e nós tratamos sobre isso no Resenha das 6, né? Na Itapuã FM, nas resenhas, sobre essa questão de entrar com o time titular. Você entra com o time titular, faz o resultado, e se o Bahia tem um time titular ontem naquele primeiro tempo, o Bahia poderia ter feito 5-0 no time do Retrô, porque teve caixa para isso, o Bahia teve a bola, o Bahia esteve no ataque, o Bahia fez 2 gols rapidamente. O Bahia fez um gol aos 12 minutos e aos 14, não é isso? Um aos 12 e não, o Bahia fez um gol com o Lúcio Rodrigues aos 17 e aos 19 minutos. Então, assim, naquele período ali, o Bahia poderia ter feito muito mais gols, até antes de sair os 2 gols, né, do Lúcio Rodrigues. Mas aí o técnico preferiu colocar um time reserva. Aí entra o seu Nestor, né, sem dinâmica de jogo, entra o seu Borducci sem dinâmica de jogo, Gabriel Xavier errando pra caramba, errando muito ali atrás, Gabriel Xavier. Aí você tem o Cauli lá na frente, que não faz uma jogada ofensiva, não entra na área do adversário. Então, gente, é diferente. Mas o time reserva do Bahia é bom? Não é. Não tem sincronia. Os jogadores não estão acostumados com o ritmo de jogo. O futebol, ele é um esporte coletivo. Futebol, ele não é tênis, né? Ele não é ping-pong, né? Tênis de mesa, não é. O futebol ele tem que ter sincronia. São 11 jogadores dentro de campo que tem que estar entrosados. Então, mais uma vez, erro do Bahia, assim como errou no jogo contra o América de Cali, que colocou o time alternativo e não conseguiu fazer um gol na equipe do América, e chegou lá, tomou 2-0, quando quis, com o time titular, mudar aquela situação de lá. Então, vejam, erra novamente o Bahia. Não, o Bahia não perdeu, o Bahia ganhou o jogo. Só que um jogo como esse contra o Retrô, imagine se na Fonte Nova, o Retrô que não fazia gols, há 7 jogos fez 2, imagine o que o Retrô pode fazer lá em Pernambuco. Então, é uma situação perigosa para o Bahia. Para o Bahia sair numa Copa do Brasil por causa de ter colocado o time em reserva. Eu não consigo admitir, eu não consigo aceitar no técnico e alguns torcedores também acharem que é melhor colocar o time titular contra o Sport do que ter colocado ontem. Gente, ontem você faz o resultado, ganha o jogo e fica tranquilo para o próximo jogo. Você pode poupar no jogo de fora, né? Diferente, agora você tem que botar o time titular para ganhar lá, porque o Bahia está numa situação perigosa. Um gol que o Retrô faça vai para os pênaltis. Lembrando que o Retrô eliminou o Atlético de Goiás nos pênaltis e eliminou também o Fortaleza nos pênaltis, nessa mesma Copa do Brasil.
É incrível como o Bahia toma 2 gols de um time que não faz gols há 7 jogos, não é? Lamentável. Apenas como ponto positivo que a gente pode dizer, é claro que ganhou o jogo, a gente não vai desprezar, é uma vitória, e o Lúcio Rodrigues. E aí, gente, assim, ó, eu digo sempre a vocês que eu não acendo vela para defunto ruim. Quando vocês veem eu brigar por um jogador e dizer a vocês, porque eu vi o Lúcio jogar o Mundial, foi campeão pelo Uruguai, jogando muito bem. Eu vi o Lúcio Rodrigues chegar no Bahia num momento difícil e fazer vários gols pelo Bahia. Esse cara não esqueceu de jogar futebol. E aí a gente recebia mensagem que é uma porcaria, que é peladeiro, jogador de baba, não joga no time do meu bairro. Olha o Lúcio, fez gol no jogo passado, fez 2 gols ontem, mostrou qualidade, foi o melhor jogador em campo, fez um belo primeiro tempo, se movimentou, entrou na área, jogou de ponta direita, de ponta esquerda. Então esse jogador é ruim. Se daqui a 10 jogos Lúcio voltar à fase ruim, vocês vão dizer novamente que o jogador é ruim? Então assim, com toda humildade, né? Respeitem o meu trabalho. Aqui, assim, eu não faço besteira, porque o que eu ouvi sobre Lúcio, que eu estava defendendo, não sou empresário de ninguém. Eu apenas coloco aquilo de que eu acho que é justo falar. Sobre a entrevista coletiva do Rogério Ceni, ele disse que estava preocupado porque sábado que vem os jogadores vão sofrer muito mais do que iriam sofrer ontem, por causa do sol, da quintura, jogo 4 da tarde. Bom, primeiro que ele já está prevendo que vai fazer sol, né? A meteorologia diz que vai chover no Nordeste no final de semana, né? Então, se ele acha que vai ter um desgaste muito maior do que o jogo de ontem, porque não botou os titulares ontem e aí colocava o time alternativo contra o Sport de Recife, né? Agora vai ser obrigado a colocar. Ele fala também que vai ter uma viagem no meio. Pô, para Recife, gente, jogo contra o Sport, 50 minutos de voo, tá falando sobre isso, né? Pela primeira vez eu ouvi o Rogério falar mais intensamente sobre questão de faltar jogadores. Ele disse que está chegando no limite de jogadores, que não tem. Fala do Pulga, da contusão do Pulga. A gente sabia que ele ia abrir a coletiva de ontem falando do Pulga, da contusão do Pulga. É interessante, é engraçado, né? Porque se o Pulga começa jogando, ele vai entrando no ritmo, esquentando com o jogo. Ele entrou no segundo tempo, né? Com a bola rolando, até ele esquentar, de repente vai dar um pique, porque o jogo já está quente, é lá e cá, o jogador está mais propício a se machucar. Então, Rogério, essa aí não cabe pra gente não, né? Ele fala ainda do Pulga, que o time do Retrô cresceu quando o Pulga se machucou. Pô, o Bahia tá se queixando que tá com um jogador a menos do que o Retrô da Série C, vice-lanterna do Campeonato Brasileiro da Série C. Aí realmente é lamentável, né? Falou do time competitivo, né? Que o Retrô é muito competitivo, mas não fazia gol há 7 jogos, Rogério Ceni. Há 7 jogos. Então um grande erro do Bahia, em suma, minha gente, né? Foi ter colocado o time alternativo, muita gente que não vinha jogando, né? Jogadores reservas para enfrentar o Retrô, achando que qualquer time venceria aqui. Olha o Cruzeiro lá, empatou seu jogo da Copa do Brasil. Olha o Vasco lá, empatou contra o CRB, o Cruzeiro empatou com o CSA. Não é fácil, é jogo de Copa. Vários times pequenos, nós alertamos para isso, já foram campeões de Copa, porque tem bicho, tem premiação. Imagine o jogador do Retrô. Quanto é o salário do jogador do Retrô? 25 mil, 30 mil? Quanto é que uma diretoria, sabendo que vai ganhar quase 5 milhões, pode oferecer de prêmio? 1 milhão para dividir para os jogadores? Imagine esses jogadores de um jogo só ganhar 50 mil reais cada um. Então tudo isso vale, isso serve de motivação, né, para os jogadores. Então assim, não gostei da participação do Gabriel Xavier. Gabriel Xavier caiu muito de rendimento, ele já tinha problemas de fundamentos, né? A gente já vinha alertando sobre isso, mas caiu muito de rendimento o Gabriel Xavier. O Gilberto é um ano cravo, um ano na ferradura, precisa voltar a jogar aquele bom futebol dele, não é? Mingo sentiu de não ter o parceiro dele ali, o David Duarte, essa coisa de mudar muito de jogadores, atrapalha às vezes o zagueiro também. Borducci abaixo da crítica, não dá para ver Borducci jogar, e o Rogério ainda falou na coletiva também, que no segundo tempo ele fez vários cruzamentos para a área, nenhum. A única bola que ele pegou, que tentou chutar de lá, a bola caiu lá no dique do Tororó. Então assim, pelo amor de Deus, né? O Acevedo que joga muito, mas não tem a mobilidade que tem o Caio Alexandre, não é? Acevedo, o Nestor muito mal, o Araújo não jogou bem ontem, né? E o Lúcio jogando bem lá na frente, Kaique com Ademir com alguns lampejos,
né, o Kaique com alguns lampejos dentro da partida, depois entrou o Ademir, que deu até o passe, né? Veja quando o Everton Ribeiro entra, né? O passe que ele dá para o Ademir, para cruzar, para o William José fazer o gol, é outra coisa, gente. Você ter Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Jean Lucas, é outra coisa ter o time titular em qualquer jogo que seja. Então o Bahia errou mais uma vez, não aprendeu com o erro do América de Cali e agora vai ter que se virar na próxima quarta-feira para manter esse resultado, pelo menos buscar um empate lá. Pode, claro que pode. O Bahia é muito superior, claro que é muito superior, mas é jogo de Copa, é sempre perigoso. Gente, ó, não está inscrito no canal não? Se inscreve aí no meu canal, tá bom? Deixa o like para ajudar e fortalecer o nosso canal, motivar mais a gente, tá bom? Um grande abraço, que Deus abençoe a todos.